Olá pessoal, então essa vai ser uma aula, uma apresentação sobre inscrição e circunscrição de polígonos. Qual é a expectativa, ou pelo menos o que eu espero a partir dessa apresentação? Que vocês consigam identificar o que é um polígono regular, quais são os elementos desse polígono. Toda vez que tiver um problema envolvendo o polígono, vocês identifiquem esses elementos, que vocês saibam a definição de apótema, guardem bem essa palavra, apótema, e a resolução de problemas que envolvam medidas dos lados, medidas dos ângulos, o próprio apótema, como calcular, porque isso acaba sendo um assunto importante na hora do cálculo de área de polígonos. Ok? Então vamos lá. Polígono inscrito em uma circunferência. Quando uma circunferência toca todos os vértices de um polígono, nós dizemos então que esse polígono está inscrito na circunferência ou que a circunferência está circunscrita ao polígono. Eu vou apresentar o desenho, fica mais fácil de vocês perceberem isso. Aqui eu tenho um triângulo, né? E eu vou aqui colocar os vértices. E o que eu fiz? Eu circunscrevi um círculo nesse polígono. Consequentemente, esse polígono ficou inscrito. Agora, gente, se eu pegar, por exemplo, o segmento AB, ou o segmento BC, ou o segmento AC, vocês percebam que esse segmento é uma corda dessa circunferência. Lembra? Corda é o segmento que une dois pontos de uma circunferência. Então, para um polígono estar inscrito, é preciso que os seus lados sejam cordas dessa circunferência. Está ali marcado também o centro. Eu não sei se vocês se lembram em desenho geométrico, né? Mas quando eu quero descobrir o centro de uma circunferência que está circunscrita, eu traço as mediatrizes desses lados. Então, quem não se lembra, tem uma aula específica só para falar da circunscrição, num polígono. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho um quadrilátero, que eu só posso chamar de quadrado se eu tiver certeza que os lados dele têm a mesma medida e que os ângulos internos, em relação aos vértices, eles são de 90 graus. Então percebam, eu tenho aqui o vértice A, B, C e D. Então se eu pegar essa linha AD, esse segmento, o que ele é dessa circunferência? Ele é uma corda. O que o AB é da circunferência? Uma corda. E o que o BC é? Também uma corda. Ou seja, um polígono só vai estar inscrito em uma circunferência se os seus lados forem cordas dessa circunferência. Ok? Então, nós dizemos que esse polígono está inscrito à circunferência ou que a circunferência está circunscrita ao polígono. Ok? Outro desenho. Vocês têm aí um pentágono. Para que esse pentágono esteja inscrito numa circunferência, é preciso que os seus lados sejam cordas dessa circunferência. Então, aqui eu tenho os vértices, ok? Então, tá aí. Tá claro para vocês o que é um polígono inscrito? Consequentemente, o que é a circunscrição de um polígono? Tudo bem? Polígono circunscrito a uma circunferência. Então, eu vou apresentar o desenho e a gente faz a leitura do texto. Olha só. Eu tenho aqui uma circunferência e circunscrita a ela, está um triângulo. Agora, olha só uma coisa importante, gente.
Eu vou colocar aqui os vértices A, B e C. Para que um polígono esteja circunscrito a uma circunferência, é preciso que os lados desse polígono tangenciem a circunferência. O que é tangenciar? Interceptar num único ponto. Então vamos lá. O lado AB está tangenciando o círculo. Existe ali, estou reforçando, um ponto M, que é o ponto de tangência. O lado BC tangencia a minha circunferência. Portanto, existe ali um ponto que eu estou chamando de ponto N, que é o chamado ponto de tangência. O lado AC também tangencia a circunferência. Portanto, existe ali um ponto P, que é o ponto de tangência. Ok? Então, qual a condição para que um polígono esteja circunscrito a uma circunferência? Que as paredes desse polígono tangenciem essa circunferência. Ou se eu perguntasse o contrário, qual é a condição para que uma circunferência esteja inscrita num polígono? Que ela tangencie as paredes desse polígono. Ok? Muito bem. Tenho aqui uma circunferência e tenho ali um quadrado. Esse quadrado circunscreve a circunferência. Por quê? Porque os seus lados tangenciam essa circunferência. Tangenciar significa que vai tocar em um único ponto. Então, olha lá, o lado AB está tangenciando a circunferência no ponto Q. Chamamos esse ponto Q de ponto de tangência. O lado BC também está tangenciando a circunferência no ponto R. Mesma coisa vai acontecer com o lado CD, tangenciando no ponto S, e o lado AD, tangenciando o mesmo círculo no ponto T. Outra coisa, temos aí uma circunferência e vamos circunscrever um pentágono. Percebem que as paredes desse pentágono tangenciaram a circunferência? Então, lá estão os vértices A, B, C, D e E. E ali eu vou marcar os pontos de tangência. Ok. Agora, preste atenção nessa informação, gente. Eu fiz essa apresentação agora separada para chamar muito a atenção de vocês sobre um detalhe que é importantíssimo, que vocês não podem esquecer. Eu tenho aqui uma circunferência de centro O1 e vou circunscrever a ela um triângulo. Ora, se esse triângulo está circunscrevendo, é porque as paredes desse triângulo vão tangenciar, né? Olha lá, no ponto M, no ponto N e no ponto P. Agora um detalhe que eu falei, vamos prestar atenção que é fundamental. Toda vez que eu tenho um segmento que tangencia uma circunferência, a propriedade mais importante disso tudo é que, se eu unir o centro dessa circunferência até esse ponto de tangência, ou seja, essa é a medida do raio da circunferência. Então, esse raio vai ser perpendicular ao segmento que está tangenciando. Então, toda vez que vocês tiverem uma linha tangenciando, obrigatoriamente o raio da circunferência
vai formar 90 graus com esse segmento, ok? Então, nós dizemos que o raio é perpendicular ao segmento que está tangenciando num determinado ponto. Observem o centro O1 com o ponto P. Não, fiz ao contrário, com o ponto M. Que medida é essa? Essa é a medida do raio. O que é esse raio? Qual é a posição dele em relação ao segmento AB? Ora, se está tangenciando, ele forma 90 graus. Portanto, o raio é perpendicular ao segmento AB. Agora sim, vou falar do ponto O1, né, do centro da circunferência até o ponto P, que é também a medida do raio. E aí? Qual é a posição desse raio em relação ao segmento AC, considerando que o segmento AC tangencia a circunferência no ponto P? Eles são perpendiculares, isto é, forma 90 graus. Então, sempre que vocês se depararem com um problema que fale, olha, tem um segmento tangenciando uma circunferência, ou uma circunferência tangenciando um segmento, ou uma reta, de cara, existe uma informação aí subentendida, que é o raio dessa circunferência é perpendicular a esse segmento no ponto de tangência. Tudo bem? Eu vou pegar de novo uma circunferência de centro O1 e vou circunscrever a ela um quadrado. De novo, vocês percebem que os lados desse quadrado tangenciam a circunferência? Muito bem. Então, vou colocar lá os vértices e vou marcar aqui os pontos de tangência. Aqui eu tenho o ponto Q, o ponto R, o ponto S e o ponto T. Muito bem. Ligando o ponto O1 até o R. O que é isso? É o raio da circunferência que tangencia o segmento BC no ponto R. Tudo bem? Então, qual é a posição desse raio em relação ao lado BC? Esse raio é perpendicular ao segmento BC. Tudo bem. Se eu ligar agora o O1 com o S, é o raio, não é? Ele não está tangenciando, essa circunferência não tangencia o segmento CD no ponto S. Então, qual é a posição desse raio em relação ao segmento? Ele é perpendicular, isso quer dizer, forma 90 graus. E assim, gente, sempre que eu ligar o centro a um ponto de tangência, eu vou ter a mesma situação. Então, guardem isso, porque é uma informação que nem sempre não, na maioria das vezes, nos problemas, vocês não encontram ela escrita. Vocês têm que inferir, né? Deduzir, ok? Então, uma propriedade importante da tangência é o seguinte: sempre que um segmento ou uma reta for tangente a uma circunferência, o raio dessa circunferência será perpendicular ao segmento ou reta no ponto de tangência. Ser perpendicular significa formar um ângulo de 90 graus. Polígono regular. Se eu perguntasse o nome desse polígono, vocês diriam o quê? Quem respondeu quadrado está correndo um risco. Porque eu não disse a medida dos lados e nem a medida dos ângulos internos. Ok? O ângulo interno aí podia ser 89,99999 graus. Para ser um quadrado, qual é a condição? Os lados têm que ter a mesma medida e os ângulos internos serem iguais a 90 graus. Então, com certeza, isso aí é um quadrilátero. Mas fiquem tranquilos, porque é um quadrado mesmo. Quadrado de vértices A, B, C e D. Ok? E aí, eu tenho o centro desse quadrado. Como é que eu descubro o centro desse quadrado? Eu posso traçar as diagonais, que na verdade são as bissetrizes internas, porque as diagonais vão dividir os ângulos de 90 em 2 de 45, portanto são bissetrizes. Ou eu posso traçar as mediatrizes dos segmentos. Vai coincidir tudo no mesmo lugar.
A partir daí, eu traço uma circunferência. Essa circunferência está circunscrita ao polígono, ou o polígono está inscrito, porque os seus lados são cordas dessa circunferência, que eu estou chamando de C1. Agora, continue observando. Tracei aí uma circunferência inscrita, que eu estou chamando de C2. Gente, para fazer uma circunferência circunscrita, no caso do quadrado coincide tudo, mas no caso de uma outra figura, eu traço as mediatrizes. Se eu quero uma circunferência inscrita, eu traço as bissetrizes. Então guardem isso. Para traçar uma circunferência circunscrita, mediatriz. Para traçar uma circunferência inscrita, bissetriz. Olha o caso do pentágono, ok? Para eu traçar uma circunferência circunscrita, esse pontinho aí eu descubro se eu fizer as mediatrizes de cada segmento. E aí eu consigo traçar uma circunferência circunscrita. Vai coincidir também desse centro ser o encontro das bissetrizes. Cada ângulo interno desse daí, se eu dividir no meio, passar um segmento aí, ou uma semi-reta, ela vai encontrar nesse centro. Se eu pegar a ponta seca do compasso em O e fazer um ponto de tangência, como é que é o ponto de tangência? Eu pego o raio da circunferência que eu quero traçar e ela tem que ser perpendicular ao segmento. Com isso, eu vou traçar uma segunda circunferência que eu estou chamando de C2. O que na verdade eu quero que vocês observem é a diferença que existe entre circunscrição e inscrição. Tá? Circunscreve quando passa pelos vértices. Inscreve quando tangencia. Ok? Estou falando do círculo, né? Porque se eu falasse do polígono, o que é um polígono inscrito? Quando seus vértices interceptam a circunferência. E o que é um polígono circunscrito? Quando suas paredes tangenciam a circunferência. Ok? Muito bem. Polígonos regulares, agora chegando então nos polígonos regulares, são polígonos convexos. Polígono convexo, não sei se vocês se lembram, mas vocês já tiveram isso numa série anterior, que todo polígono, para ser convexo, qualquer segmento que eu desenhar dentro dele, se eu unir esse segmento, ele vai estar todo contido na figura. Se eu tiver algum polígono e eu desenhar um segmento e ele não tiver todo contido, pego dois pontos desse polígono, ligo através de um segmento. Se um pedaço desse segmento ficar para fora, então nós dizemos que ele é côncavo. Mas isso, se vocês quiserem fazer uma revisão, deem uma olhada em alguma aula em que eu fale especificamente sobre polígonos, o que são polígonos. Tá? Então, o polígono regular ele é um polígono convexo, cujos lados e ângulos internos têm a mesma medida. Se ele tem as mesmas medidas dos lados, nós dizemos que ele é equilátero. Equilátero significa o quê? Mesma medida de lado, látero, quer dizer lado. E é equiângulo, a mesma medida dos ângulos. Então, se eu pegar o quadrado, que é a primeira figura que aparece aí, ele é regular por quê? Porque ele tem os lados de mesma medida, os ângulos de mesma medida, e é um polígono convexo. É uma forma meio grosseira de falar a respeito de convexo e côncavo, mas quando é convexo, esses vértices ficam todos para fora. Ok? Não é a forma correta que eu deveria estar dizendo. É só por uma questão de facilidade. Ok? Muito bem. O centro de um polígono regular será também o centro das circunferências que o inscreve e o circunscreve. Então, sempre que vocês tiverem um ponto, ele é o centro do polígono, ele é também o centro da circunferência que circunscreve, ele é também o centro da circunferência que inscreve, então eu vou dizer que esse polígono com certeza é um polígono regular. Ou seja, ele vai ter as medidas dos lados
do mesmo tamanho, os ângulos internos com a mesma medida, certo? E é um polígono convexo. Olha aí vários polígonos que vocês já tiveram oportunidade de estudar, né? O primeiro polígono convexo regular, né, é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero. O outro é o pentágono, quadrado. O outro é o pentágono, que é um pentágono, nesse caso, regular. O outro é o hexágono, estou falando de figuras regulares, tá, gente? O outro é o heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono. Vocês já aprenderam até 20 lados, né? No caso do icoságono. Então, aqui eu tenho um decágono, o tridecágono, deca, 10, tri, 3, 10 mais 3, 13. Então, 13 lados ou 13 ângulos. Pentadecágono, deca, 10. O prefixo pente quer dizer 5. 5 mais 10, 15. Então, pentadecágono, 15 lados ou 15 ângulos. O dodecágono, do, né, de 2, decágono de 10, 12 lados. Tetradecágono, tetra são 4, 4 mais 10, 14 lados. E o icoságono, que é uma figura de 20 lados. A partir daí, a gente fala assim, é um polígono de 21 lados, 22 lados, embora exista, né, a nomenclatura, mas não precisa. Elementos notáveis de um polígono regular. Olha só. Eu vou desenhar aqui um hexágono e vou começar a apresentar através dele. Eu podia ter pego qualquer polígono, tá, gente? O que vale para o hexágono aí está valendo para todos os outros polígonos. Então, aqui estão os vértices desse polígono, ok? Eu vou marcar aqui o centro. Se esse centro é o centro da figura, é o centro de um círculo que circunscreve, é o centro de um círculo que inscreve, então eu vou dizer que esse polígono é um polígono regular, ok? O O é o centro desse polígono. Então, repetindo, é o centro comum também das circunferências que eu posso inscrever ou circunscrever. Percebem esse alinhamento em vermelho? Então, esse ângulo aí, eu já tinha adiantado, né, ele não aparece, ele aparece logo de cara, é o ângulo externo, ok? Agora, olha, gente, uma informação muito importante. Qualquer polígono, se eu pegar todos os ângulos externos e somar, a soma desses ângulos externos vai dar sempre 360 graus. Faça essa experiência com um quadrado, com um triângulo, com um pentágono, com qualquer figura. Qualquer figura, e não precisa ser regular não, tá? Qualquer figura, qualquer polígono, se você somar os ângulos externos dele, vai com certeza dar 360 graus. No caso do polígono regular, fica tranquilo, por quê? Se eu sei que a soma de todos eles é 360, né? Se eu quiser descobrir só um ângulo externo, é só eu pegar esse 360 e dividir pelo número de lados, que é exatamente o número de ângulos. Então, o ângulo externo é só fazer 360 graus dividido por n. E aí eu tenho o ângulo externo. Lembrando que esse n é número de lados do polígono. Tudo bem? Vamos guardar isso então? Se eu somar todos os ângulos externos de um polígono, vai dar 360 graus. No caso do polígono regular, como os ângulos também são de mesma medida, se eu dividir 360 graus pelo número de lados ou número de ângulos, o que eu vou ter é o ângulo externo. Qual é a vantagem disso? De eu saber o ângulo externo? Olha só. Isso que eu acabei de marcar em azul para vocês é o meu ângulo interno.
Tem fórmula para achar ângulo interno? Tem. Precisa? Não. Por quê? Se eu sei que o ângulo externo vale, sei lá, 60 graus, quanto vai valer o ângulo interno? Você respondeu 120? Por quê? Porque 120 do interno mais 60 do externo vai dar o 180. Se eu juntar aquele vermelhinho, aquele azul, não vai dar 180, não é um ângulo raso? Então, o ângulo interno, né, mais o ângulo externo vai dar sempre 180 graus. Guardem isso. Essa é uma propriedade, como aparece muito exercício de polígono regular, é uma propriedade que ajuda muito quando a gente esquece fórmulas. Ok? Muito bem. Agora, olha só. Eu estou ligando o centro com um ponto que, para nós, se eu traçar uma circunferência inscrita aí, vai ser o ponto de tangência, não vai? Se vai ser o ponto de tangência, ele tem que ser perpendicular a esse segmento naquele ponto de tangência. Ok? Muito bem. Gente, essa distância a gente chama de apótema. É isso aí que é o apótema. O apótema é a distância que vai do centro até o ponto de tangência da circunferência. O que esse apótema faz em termos de propriedade? Primeiro, ele divide o segmento no meio. Vocês conseguem imaginar um triângulo aí ligando C com O com D? Vocês conseguem perceber que eu divido em dois triângulos retângulos? Então tem muita coisa que eu posso aplicar quando eu faço isso. Agora, o que vocês têm que lembrar é o seguinte: o que é o apótema? É a distância que vai do centro do polígono até o ponto médio de um dos lados. Porque esse polígono meu aí, ele tem 6 apótemas. É só eu ligar o centro com o ponto médio de cada segmento. O que eu vou ter é o apótema. Tá? Vocês vão perceber que essa medida do apótema, ela é fundamental, ela é muito importante para outros cálculos que virão. Ok? Então, eu tenho aí uma circunferência circunscrevendo, consequentemente, o meu polígono está inscrito. Ok? Então é isso, pessoal. A partir da página 36 do livro do SAS, vocês vão encontrar aplicações sobre essas explicações que eu dei para vocês nessa aula. Vocês, por favor, deem uma olhada e eu vou publicar uma nova videoaula mostrando o cálculo do lado do apótema. Isso vai levar a gente até o cálculo de área de polígonos, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deem lá o seu likezinho, né? Mas o mais importante é que ele possa ser útil complementando aí o estudo de vocês, ok? Então, até um próximo encontro.